Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs, queridos amigos e amigas. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para continuarmos estes estudos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido Jesus, Mestre amado, de tanto amor, aqui estamos reunidos, ó Pai, e rogamos de Ti o Teu amparo, o Teu auxílio, para que consigamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos e consigamos efetivamente sentir estes ensinamentos que a Tua equipe de amor, que confeccionou este livro abençoado do Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe para todos nós. Que consigamos neste momento dilatar as nossas percepções, o nosso entendimento, para que essa semente realmente caia em boa terra. Amado Mestre, que as Tuas bênçãos de luz possam estar junto a todos aqueles que nos acompanham neste momento, invadindo os lares, balsamizando os corações, trazendo paz e reconforto a todas as famílias que nos acompanham neste momento. Assim, rogamos a Tua permissão para o início desta reflexão de hoje, todos nós juntos, conectados em sintonia com a Tua vibração de amor e de paz. Que assim seja. Nós estamos trabalhando, finalizando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E neste último estudo deste capítulo, nós vamos trabalhar o item 14, intitulado Desprendimentos dos Bens Terrenos. Esta é uma mensagem de Lacordaire, que foi ditada no ano de 1863 na cidade de Constantine, e depois tem uma pequena complementação ditada pelo espírito de São Luís em Paris, no ano de 1860. Eles colocam assim: vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Boa noite a todos, boa noite Renato, é um prazer estar aqui, voltando a falar sobre doutrina espírita. E hoje, como você já falou, o tema é desprendimento dos bens terrenos. Mas antes de adentrar ao tema propriamente dito, eu queria lembrar que durante muito tempo se discutiu se o espiritismo era uma religião ou uma ciência. Eu lembro que no transcorrer do século passado, inclusive espíritas se engalfinhavam, tinha os científicos e os religiosos. Então, uns diziam que o espiritismo é uma ciência, não tem nada a ver com religião, outros diziam o contrário. Mas eu estava lendo aqui a Revista Espírita, de janeiro de 1858, na introdução. E Kardec diz, logo no início, por que ele estava escrevendo a Revista Espírita. Qual o objetivo? Ligar por um laço comum aqueles que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral. Qual é o ponto de vista moral?
a prática do bem e da caridade evangélica com relação a todo mundo. Então veja, Kardec mesmo está colocando qual o viés do Espiritismo. Então toda a ciência, esse é o tipo de discussão que não tem nenhum sentido, porque toda a ciência, toda a filosofia espírita redunda na prática do bem e da caridade evangélica. É por isso que nós estamos falando sobre o Evangelho hoje, que as nossas palestras são sempre sobre o tema evangélico. Porque esse é o mote do Espiritismo. Ele diz ainda que os espíritos superiores têm sempre por objetivo excitar nos homens o amor ao bem pela prática dos preceitos evangélicos. Então vejam, muitas vezes a gente acha que o objetivo da religião é a salvação, né? Se a gente busca a felicidade, a paz, a salvação, seja lá o que isso signifique, né? Mas o objetivo não é esse. O objetivo é a prática do bem e da caridade evangélica. O que é o Evangelho? São as leis divinas que nos foram trazidas por Jesus. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Terra encarnados? Buscando a prática do Evangelho de Jesus, ou seja, buscando o ajustamento com as leis divinas, né? Jesus não disse, buscai antes o reino dos céus, e todo mais lhe será acrescentado? O reino dos céus e a sua justiça, e todo mais lhe será acrescentado. Justiça, segundo Berto Roden, não é julgar, é ajustar. Então nós, na medida que vamos nos ajustando às leis divinas, na medida que o Evangelho de Jesus vai entrando em nosso coração e nós vamos nos transformando, a felicidade, a paz e a salvação serão consequências naturais da religiosidade. Religião que é, no sentido essencial da palavra, original, religare, né, do latim, religar. Religar ao quê? Nós, a divindade, ou a nossa própria essência divina. Então, é sobre esse aspecto que falaremos sobre a propriedade, né? Inclusive, eu tinha separado até um texto aqui de Mateus, que Jesus fala: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então Jesus diz, aquele que estiver procurando se salvar, vai se perder. Porque a procura da salvação nada mais é que a projeção do ego. Então eu procuro ter um comportamento, fazer alguma coisa, praticar uma religião qualquer para me beneficiar. Enquanto que na prática do bem eu busco beneficiar os outros. Então vejo a diferença, né? Então nós não estamos aqui, não temos que ter por objetivo nos salvar ou a felicidade. É a prática do bem e dos preceitos evangélicos. E o resto vem naturalmente. Mas dentro desse tema sobre a propriedade, Kardec pergunta na questão 922 do Livro dos Espíritos: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a pureza de consciência e a fé no futuro. Então veja, para a vida moral, que é a verdadeira vida do espírito, basta a pureza de consciência e a fé no futuro. Mas nós estamos encarnados na Terra, então a gente precisa da matéria. Não tem como a gente viver sem a matéria enquanto estivermos encarnados aqui. Então ele diz, para a vida material,
a posse do necessário. Mas aí vem uma outra questão: o que é o necessário? Né? Que para uns, tendo um lugar para dormir, algo que comer, beleza. Né? Para outros, não, eu preciso de um computador de última geração, de uma internet altamente potente, porque o meu filho está estudando em casa agora e ele tem que acompanhar as aulas, ou então eu estou trabalhando em casa e preciso de uma conexão internet excelente para poder dar conta. Então, o que é essencial? Mais ainda, o que basta para nos trazer satisfação? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, passar para vocês. Um exemplo é daquele cientista Stephen Hawking, acho que é assim que fala, né? Vocês sabem que ele foi uma das maiores mentes, né, do século passado, desse século também, desencarnou em 2018, mas ele tinha aquela doença, esclerose lateral amiotrófica, né? Doença terrível. A gente vê nas fotos, ele estava todo torto, né? Mal conseguia, ele não conseguia nem falar, né? No final da doença. Mas ele estava sempre com um semblante sereno, alegre, né? Contente. Então, numa entrevista, perguntaram para ele qual o motivo do seu contentamento. Ele respondeu que as expectativas dele tinham chegado a 0 aos 21 anos, quando ele foi diagnosticado com essa doença, e os médicos lhe deram 2 a 3 anos de vida. Então ele diz, a minha expectativa era essa, 2, 3 anos. O que passou disso foi um bônus. Então, a cada dia que ele acordava, a cada ano que ele completava, era uma felicidade. Ainda mais para ele que era ateu, materialista, que não podia ter fé no futuro, porque não acreditava na espiritualidade. Então a vida orgânica era a única coisa que ele tinha. Se perdesse, perderia tudo. Então daí a satisfação dele de a cada dia, a cada novo dia estar vivo. E daí a sua alegria, a sua felicidade. Agora eu vou dar um outro exemplo, sentido oposto. Um empresário americano, não vem aqui ao caso falar o nome, mas esse empresário dispunha da fortuna de $1 bilhão. Não era reais, não, dólares. $1 bilhão. E aí perguntaram, numa entrevista, ele disse que não se sentia um homem rico e que não estava satisfeito com o que tinha. O que é de causar estranheza, né? Imagina $1 bilhão, né? Certamente, acho que a maioria de nós, se ganhasse, né, esse dinheiro, né, ficaria bastante satisfeito, pelo menos do ponto de vista econômico, teria independência financeira. Né? Mas por que ele não estava satisfeito com $1 bilhão? Porque certamente ele não era a pessoa mais rica do seu prédio, do prédio que ele morava. E está muito longe das pessoas mais ricas do mundo, cuja lista, acho que encerra, eu notei aqui, $4,6 bilhões. Quem tem menos do que isso nem entra na lista. Então ele, coitado, tem $1 bilhãozinho só de dólares. Então por isso que ele não se considerava rico e nem estava satisfeito com o que possuía. Então vejam que essa sensação de satisfação com os bens materiais não está tanto naquilo que a gente tem, mas no hiato, na lacuna entre o que a gente tem e aquilo que a gente deseja, a nossa expectativa, principalmente quando a gente olha para cima, né? Que sempre vai ter alguém acima que está melhor que a gente.
Daí os espíritos nos lembrarem, olhe para baixo. Olhe para aquelas pessoas que têm menos que você. E que às vezes, tendo menos, fazem mais. São mais fraternos, são mais caridosos, são mais benevolentes. E essa é a riqueza que interessa, que é essencial. A riqueza que os ladrões não roubam, que as traças não corroem. É essa que a gente devia invejar nos outros. Mas a gente inveja o quê? Os bens materiais. Existe uma diferença fundamental entre a expectativa de bens materiais e a expectativa espiritual. A diferença é que a expectativa material nunca é plenamente satisfeita. Vocês podem ver, quando a gente compra um carro, né, economiza um tempão para poder comprar um carro. Quando a gente compra aquele carro, consegue, a gente olha para o vizinho comprou um carro melhor que o da gente. A gente já fica louco da vida, ansioso para trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, comprar um carro melhor para mostrar para ele que a gente pode. Não é assim? Eu notei até uma frase aqui de Krishnamurti, que ele diz assim: de invejosos, queremos passar a ser invejados. De cobiçosos, queremos que nossas posses passem a ser cobiçadas. Então, além do desejo de possuir, a gente quer ser invejado ainda, quer mostrar para os outros. Que adianta ter sem poder mostrar? Não tem graça, né? Então, essa posse nunca satisfaz. Até porque eu compro um carro, me encanto com ele, fico uma semana, duas... é um carro. Eu troco de celular, pego o celular de última geração, daqui a pouco já me acostumei. E aí já sai um celular mais novo, com mais recursos, e aquele que eu comprei, custou uma fortuna, já não vale mais, preciso de outro, mais moderno. E a mesma coisa com as pessoas. Sim, com as pessoas. Nós temos o hábito, ou o vício, de coisificar pessoas. Então, de repente, a gente se apaixona por alguém, a gente busca conquistar essa pessoa, como a gente procura conquistar um bem material qualquer. E quando a gente consegue, se a gente consegue, começa um relacionamento. No início é uma maravilha, né? Com aquele encantamento todo. Mas depois chega uma hora que a paixão vai embora, a gente deixa de gostar da pessoa e fala assim, o amor acabou. Virou amizade só. Mas que amor? Não houve amor. Havia paixão. Qual a diferença entre paixão e amor? Na paixão, eu me encanto com uma pessoa e projeto nela aquilo que é o ideal para mim. Então eu vejo naquela pessoa aquilo que vai me satisfazer. E a paixão tem essa química de achar que o outro vai suprir todas as nossas necessidades, que a pessoa perfeita é o ideal, uma verdadeira projeção do ego. E depois, com o tempo, quando a gente vê que a pessoa é um ser humano como qualquer outro, e que não é aquela pessoa ideal que a gente imaginava, que a gente projetava, a gente cansa. De repente se apaixona por outra. No amor, não. O amor, a gente pensa, como eu posso ser uma pessoa ideal para a pessoa amada? Como eu posso satisfazer a pessoa que eu amo, ser uma pessoa melhor? Então veja que muda completamente de projeção do ego. Eu saio do meu ego para buscar o outro, a necessidade do outro. Então o amor é completamente diferente. Não é a projeção do ego em que eu busco alguém ideal para mim.
É eu buscar o desenvolvimento pessoal do sentimento de amor para ser ideal para outra pessoa, ou satisfazer essa outra pessoa da melhor forma possível. Então, quanto mais a gente busca posse de bens materiais, inclusive de pessoas, com esse viés de satisfação pessoal, a gente vai ficar iludido e desapontado, porque nunca vai saciar, como água do mar, água salgada, que a gente bebe e nunca passa a sede, cada vez com mais sede. Diferente dos bens espirituais que, como Jesus disse, quando beber dessa água, não sentirá mais sede. E a expectativa espiritual é exatamente assim. No livro Depois da Morte, capítulo 12, que Leon Denis fala sobre o objetivo da vida, ele diz assim: cada faísca conquistada ao foco divino, cada vitória sobre si mesmo, sobre suas paixões, sobre seus instintos egoístas, proporciona-lhe uma alegria íntima, tanto mais intensa quanto mais difícil tenha sido a vitória. E aí está o céu prometido aos nossos esforços. Esse céu não está longe de nós, ele está em nós. Então veja que interessante essa frase. Esse céu não está longe de nós, está em nós. Então a gente busca uma salvação no sentido de um céu, como faziam antes, né? Pagavam indulgências para ter um pedacinho do céu. Hoje, mesmo nós espíritas, às vezes, ficamos pensando, será que quando eu desencarnar eu vou para uma colônia que nem nosso lar? Ora, o céu não está fora, está dentro, não importa onde nós estejamos, importa é como nós estamos. Então diz aqui, cada instinto egoísta, cada paixão, cada imperfeição que a gente supera é uma grande alegria. Porque às vezes a gente leva uma vida toda para superar uma imperfeição, um vício. Por vezes, diversas encarnações para eliminar uma imperfeição, uma má tendência, um vício. Diversas encarnações. Então, quando a gente consegue superar isso, que alegria! E é algo permanente, não é efêmero. A gente sabe que não vai acabar. É uma conquista do espírito imortal que é para sempre, que passa a fazer parte do seu patrimônio. De verdade. Não é como os bens da terra que a gente amontou aqui, tem que deixar tudo. Tem até uma historinha de acho que não sei se é uma rainha que colocou no testamento que quando morresse queria ser enterrada com seu Rolls Royce dourado. E cumpriram, né, naturalmente, a última vontade dela. Ela foi enterrada com Rolls Royce. E aí questionaram os espíritos, né, como que ela tinha chegado no plano espiritual. Os espíritos responderam que, apesar dela ter sido enterrada com Rolls Royce, ela chegou a pé mesmo no plano espiritual. Porque não tem esse tipo de coisa lá. Então vejam que a satisfação espiritual é definitiva em virtude de uma verdadeira propriedade adquirida. As conquistas materiais, portanto, meus irmãos, são efêmeras e as espirituais são eternas. Elas constituem nosso verdadeiro patrimônio, aquilo que a gente leva para a vida espiritual. Nada que a gente deixa aqui é nossa verdadeira propriedade. Mas então, qual a natureza da propriedade terrena? Os Espíritos nos respondem no texto evangélico. Eu vou ler aqui. Há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais.
Portanto, aí está a verdadeira natureza da propriedade terrena. Um depósito, um empréstimo que nos é feito para que a gente utilize aqui na Terra para cumprir a nossa missão. Qual a nossa missão? Qual o objetivo? A prática do bem e da caridade evangélica. Eles continuam: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Então essa ideia de fazer um voto de pobreza, de vender tudo que tem e dar aos pobres, isso não tem sentido. É até algo meio infantil. Porque se eu vender tudo que tenho, ficar sem nada, amanhã eu estou batendo na porta da casa de vocês, pedindo um pouco de comida, alguma roupa. Ou seja, eu passo a ser um peso para a sociedade. Dentro dessa ideia de pobreza, de não posse. Aliás, a esse respeito, a monja Cohen lembra algo bastante interessante. Ela diz que existe o apego à posse, mas existe também o apego à não posse. Ou seja, eu posso me apegar às coisas materiais, mas eu posso me apegar à ausência das coisas materiais. Ou seja, eu não, de jeito nenhum, quero ter posse nenhuma. Se alguém me der alguma coisa, eu vou ficar perturbado, porque eu acho que aquilo é um mal, é um problema, um defeito. Então isso também é um apego que me prejudica. Eu fico desarmonizado, desequilibrado. Então, qual que é a forma harmônica, correta de encarar os bens materiais? Exatamente o que os Espíritos dizem. Os bens que eu tiver, eu vou utilizar de forma correta, não apenas em meu benefício, como projeção do ego, mas servindo deles em benefício também dos outros, também da comunidade, é a função social da propriedade. E se caso me sejam retirados esses bens, eu não vou murmurar, não vou reclamar, porque eu vou entender que é a vontade divina, se não tem outro jeito. Então esse é o verdadeiro desapego da propriedade. Se eu tenho, eu uso de forma adequada. E se eu não tenho, também não me queixo. Eu vou procurar trabalhar, adquirir. Se não puder trabalhar, eu vou pedir essa ajuda. Mas nem o apego e o sofrimento pelo não ter, a inveja, e nem o desequilíbrio, a reclamação pelo perder. Então, isso é o que os Espíritos definem como o desapego, o verdadeiro desapego dos bens terrenos. Não é a posse nem a não posse. É a forma como nós utilizamos os bens que temos. Diz aqui: ponderais sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos desses últimos. Lá em Terras de Ismael, no Centro Espírita, costuma dizer a palestrante Ana Maria, que às vezes a gente tem a expectativa de comprar uma Ferrari, por exemplo, quando na verdade nós estamos destinados a dirigir planetas, sistemas, galáxias. Então a gente fica ansioso por dirigir uma Ferrari. O que é uma Ferrari? Diante de uma galáxia. Então, como a nossa expectativa é pequena, em relação aos bens materiais que a gente pode gozar aqui na Terra, quando nós temos o infinito enquanto filhos de Deus que somos, o homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. É exatamente isso. Eu lembro, nos meus tempos de infância, não faz muito tempo, assistia um programa chamado Vila Sésamo. E tinha um personagem lá, um
bonequinho, não lembro qual o nome, faz um certo tempo já, né? Que ele tinha que, tipo uma espécie de programa, ele tinha que escolher entre um biscoito e 1 milhão de cruzeiros na época. E aí ele olhava o biscoito, né? Pensava no dinheiro, e aí o que ele resolveu? Que era o biscoito. Né? Porque deu água na boca, né? Então, esse espírito de imediatismo, né? Ele escolheu o biscoito. Ora, se ele escolhesse 1 milhão de cruzeiros, podia comprar a fábrica toda de biscoito, teria não só quanto biscoito quisesse, mas um monte de outras coisas. Então nós somos mais ou menos como esse personagem. Nós estamos na Terra para adquirir bens eternos, de valor incomensurável. E às vezes nos desgastamos a vida toda por causa de um punhado de biscoitos. Então, meus irmãos, o mal não está na posse dos bens materiais, mas no seu uso egoístico. Vamos então, mais uma vez, elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, que Ele possa irradiar por toda a humanidade a sua luz, o seu amor, que possa cada coração receber as bênçãos que Ele nos entrega, que possamos buscar a prática do bem e do Evangelho que Ele nos trouxe, que isso não fique só no nosso intelecto como conhecimento adquirido ou um peso, mas que possa também florescer em nossos corações, para que nos transformemos em pessoas melhores, mais misericordiosas, mais fraternas. E assim, dentro dessa prática do bem e da caridade evangélica, possa a humanidade terrestre se contaminar com esse sentimento de amor incondicional do Cristo, possamos todos rumar para o mundo melhor, um plano de regeneração que nós tanto ansiamos. Encerramos, então, o estudo de hoje, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos.